Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de linguagem C ANSI. No vídeo de hoje vamos continuar o estudo detalhado de funções da linguagem C, vamos ver funções recursivas. Então, segura aí. Estamos aqui com o projeto criado no Dev C++ e a função recursiva é aquela função em que chamamos ela mesma dentro do bloco de comandos da função, como o próprio termo recursividade sugere. Então vamos criar um exemplo clássico aqui para demonstrar funções recursivas, e elas são muito úteis em todos os processos de programação, incluindo os famosos microcontroladores. A função que vamos exemplificar hoje é uma função recursiva para retornar o fatorial de um número. Para quem não lembra, o fatorial de um número é o resultado do número multiplicado pelos seus números subsequentes inferiores. Então, por exemplo, o número 7 terá o fatorial, e o fatorial na matemática é representado com uma exclamação. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado dessas multiplicações dará o fatorial de 7. Podemos fazer aqui rapidinho com vocês, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 5.040. Outro exemplo rapidinho, 3 fatorial. Só como uma breve revisão, 3 vezes 2, vezes 1. Esse é barbada, né? 3 vezes 2, vezes 1, 6. Então, este é o fatorial de um número na nossa querida matemática. Vamos para a função principal, int main. Aí está a estrutura da função principal. E aí o comando system do sistema, pause para segurar o sistema no escopo, e o famoso return 0. Vamos compilar. Tudo certo. Nossas bibliotecas de sempre, stdio e stdlib. Aqui a função principal. E vamos aqui declarar o protótipo da função auxiliar, que vai calcular o fatorial. Então, será uma função unsigned long, pois, como já vimos, pode dar números bem grandes. No caso, o fatorial de 7 já chegou em 5.000 o valor. Então, vamos utilizar um valor positivo, long, e se eu não digo nada, já subentende-se que é int. Portanto, não vou escrever int, vou direto para o nome da função, vamos chamar de fatorial mesmo, e terá como parâmetro ou argumento um número qualquer. Função para cálculo do fatorial de um número inteiro. Beleza, temos o protótipo, a estrutura do nosso código, as bibliotecas e a função principal. Vamos desenvolver a função recursiva fatorial agora aqui embaixo da função principal. Desenvolvimento da função auxiliar. E aí copiamos o nome do protótipo, unsigned long, fatorial, argumento número. Abrimos e fechamos chaves. E aqui termina a nossa função. Dentro da função fatorial, vamos criar uma variável também do tipo unsigned long, inteira, que vai receber o nosso resultado. Portanto, vou chamar de result. E aí o que podemos fazer? Fazer um teste inicial do nosso parâmetro. If, se o usuário determinar o parâmetro 1 ou o parâmetro 0, será 1, pois sabemos também da matemática que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1. Você pode confirmar isso na calculadora. A calculadora científica tem esta opção aqui, então 1 fatorial é 1,
0 fatorial é 1. Portanto, podemos dizer diretamente em nossa função, if num, que é o nosso parâmetro, for igual a 1, duas barras verticais é o nosso ou o num for igual a 0, return 1. Já de cara, eu retorno o valor 1. E agora a barbadinha. Result vai ser igual ao número do parâmetro. Caso não seja 1 nem 0, será igual ao número do parâmetro vezes, e aí a recursividade de nossa função, eu vou chamar a função dentro dela mesma, fatorial do parâmetro menos 1. Com isso, vamos ir multiplicando o número do argumento vezes ele mesmo menos 1 e atribuindo ao resultado. Com isso, nossa lógica fatorial está pronta. E aí, tudo o que precisamos fazer é retornar o resultado. Return result. E aí está a nossa função recursiva, pois chama ela dentro dos blocos de comando dela mesma, para calcular o fatorial de um número. Vamos compilar o código. Nenhum erro, podemos simplesmente escrever fatorial. Vamos pegar o exemplo 7 que já calculamos, aqui na função principal, e mandar imprimir percentual long d contra a barra n para quebra de linha. Aliás, chamar na própria função printf para um teste inicial, compilar e rodar. 5040 é o que temos aqui no nosso escopo. Vamos criar agora um programa mais bonitinho. Vamos declarar aqui uma variável unsigned long fat, uma variável local na função principal, e uma variável também num, int num. E vale sempre ressaltar que essa variável local aqui é totalmente outra posição de memória comparada com esta variável do parâmetro ou argumento da nossa função recursiva. São duas coisas independentes, como já frisamos em outras videoaulas. Comando printf, vamos pedir para o usuário digitar um número. Isso todo mundo já está craque de saber. Daí o scanf, percentual d, e comercial. Vamos ler o que o usuário digita e armazenar na variável num, a variável local aqui da função principal. Getchar para limpar o buffer do teclado, como é recomendado. E aí vamos atribuir a variável fat a função fatorial com o parâmetro número. E aí, por fim, printf, o fatorial de percentual d é percentual long d. Quebra de linha. O fatorial do número é o fatorial. O que o nosso código faz? Duas variáveis locais, uma para armazenar o fatorial e outra para armazenar o número digitado pelo usuário. Printf requisita o usuário que digite um número, scanf salva esse número na posição de memória pertinente à variável local criada aqui na função principal. Getchar limpa os buffers do teclado e fat recebe a nossa função recursiva com o parâmetro num, que é o parâmetro local aqui. O parâmetro num é utilizado dentro da função recursiva, onde testamos inicialmente se for 1 ou for 0. Se for 1 ou for 0, retornamos 1 para a função principal. A variável fat recebe 1. Se não for 0, vamos calcular o fatorial atribuindo a variável result aqui dentro. Então, o parâmetro recebe a recursividade do número menos 1, que é este parâmetro aqui, e retorna o resultado. Eu expliquei meio rápido, pois essa sequência de comandos aqui é exatamente a mesma que temos visto aqui ao longo do curso. A única novidade mesmo é a recursividade da função. Então, estude bem essas funções recursivas que são muito úteis.
Vamos executar o código para um teste rápido, para ver se está tudo certo. Vamos pegar o 7 de novo. O fatorial de 7 é 5.040. Testar novamente. 5. Damos um Enter, 120. Será que está certo? 5 fatorial 120. Vamos executar mais uma vez para um outro teste. 11. 11 fatorial é esse número gigante aqui, que é 39 bilhões 916 milhões e 800. 11 fatorial, e de fato é o valor que a calculadora nos mostrou. Você pode aperfeiçoar esse código ainda criando um loop aqui. Tão logo o fatorial for calculado, você pergunta ao usuário se deseja calcular outros números, utilizando, por exemplo, o laço do while, que já aprendemos aqui. Este foi mais um vídeo do curso de linguagem C/ANSYS. Se gostou, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com todo mundo, que isso nos ajuda pra caramba. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever e clique para receber nossas atualizações, porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre. Qualquer dúvida, deixe seus comentários e também deixe o seu feedback do que está achando dos nossos vídeos aqui, beleza? Nos siga em todas as redes sociais. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.